Filhos criados por mães narcisistas. Esse é o tema de hoje. E se vocês quiserem saber, sobre o assunto de hoje, espere após a vinheta. Um dos casos mais complexos de se falar é sobre mães narcisistas. O porquê? Porque a nossa cultura ela ideologiza a mãe de uma tal maneira que quando vemos uma mãe que comete um certo tipo de atrocidade, falamos que essas mães não são mães, são monstros, né? Mas sim, existem mães que são monstruosas. Muitas vezes mãe não é caráter de afetividade. Ser mãe não é uma característica de afetividade. Ser mãe é apenas um nome, né? E muitas vezes esse nome ele traz um carinho afetivo por trás. Isso depende, por exemplo, do histórico do filho quando se lembra da mãe. O nome não tem um caráter afetivo. O nome é apenas um conjunto de palavras. Mas a memória que se traz quando se fala da palavra mãe, essa sim tem peso. Porque alguns filhos lembram da mãe com carinho. Outros filhos lembram da mãe com um certo pesar. Mas por que eu falo nesse aspecto? Porque nem todas as mulheres nasceram para ser mães. Não é o fato de ter uma característica biológica de gerar um filho. Essa mulher nasceu com um dom, vamos dizer assim, para ser mãe. E o homem, pela capacidade de produzir esperma, isso não significa que ele será um bom pai. Então, tanto a palavra pai e a palavra mãe é apenas uma característica, é um adjetivo, vamos dizer. Mas é o sentimento que você coloca quando você lembra da sua mãe e do seu pai. Porque tem mães que são narcisistas, tem pais também, pai também que é narcisista, né? Interessante que quando falamos de narcisismo, eu estou falando do narcisismo patológico. O narcisismo patológico se chama transtorno de personalidade narcisista. E a pessoa nasce com isso. Mas muitas vezes isso se desenvolve. No caso da mãe, quando ela tem um caráter totalmente narcisista, né, e ela tem filhos, principalmente um casal, né, vamos dizer assim, a mãe ela sempre vê o menino como um objeto e a filha como uma rival. Ambos, quando vão crescendo e vão assumindo certa autonomia, a mãe ela tem medo de perder o domínio sobre os filhos. Assim, quando o menino mais cresce, ele assume mais autonomia, muitas vezes a mãe não deixa, porque ela tem essa capacidade de querer roubar a autonomia do filho. E como ela rouba? Primeiro eu quero falar do menino, para depois falar da menina. Porque, por exemplo, a criança quando se cresce, ela vai se desenvolvendo com a mãe. O amor que ele tem para com a sua mãe é condicional, né? Porque a sua mãe lhe demonstra afeto e ele responde esse afeto na mesma proporção. E quando ele frustra essa mãe, se essa mãe é uma mãe saudável, ela conversa com o filho. Se é uma mãe que tem um transtorno, ela começa já ou fazer alguma espécie de histeria ou assume um caráter de silêncio. Uma vez eu lembro que eu estava no supermercado, eu nunca vou esquecer isso. Uma criança estava querendo ajudar a mãe estava fazendo a compra e passando pelo caixa. E a criança simplesmente pegou a sacola e começou a colocar na sacola. A criança fazendo aquilo de bom grado. E a mãe olhou para a criança e começou a brigar, falando que não é assim que se faz, você está fazendo tudo errado. Nossa, meu Deus, tudo que você faz nada dá certo.
O que que essa mãe estava fazendo com esse filho? Isso me incomodou de uma certa maneira, por quê? Porque a criança está desenvolvendo a sua gratidão para com a sua mãe. O afeto que ele tem para ela, querendo fazer algo que agrada. E a mãe, quando ela tem um caráter narcisista, ela não aceita que o filho a agrade. Na verdade, ela quer que o filho a agrade mediante aquilo que ela quer que o filho lhe agrade. Então, a mãe ela vê o filho como uma extensão de si, algo que ela possa aproveitar. Quando a criança, por exemplo, começa a fazer as coisas sozinho, ela está se desenvolvendo como pessoa, está desenvolvendo a sua personalidade. E a personalidade ela se desenvolve em um processo de acerto e erro, que é totalmente empírico. E a autonomia de uma pessoa nasce a partir daí, a partir dos erros e do acerto. Então a pessoa sabe o que é bom para ela e o que não é bom. Então a partir daí vai assumindo seus gostos particulares, uma característica que é totalmente ímpar, a sua singularidade. Então quando uma criança começa a fazer isso e a mãe começa a ver que a criança está fazendo algo, mesmo que seja errado, ela não deixa a criança aprender. Ela lhe rouba o direito de aprender. Roubando o direito de aprender da criança, ela rouba a sua identidade. Por quê? Porque a criança, o costume dela é errar até acertar. Interessante que até mesmo depois de uma determinada idade, ainda continuamos errando em todas as escolhas que fazemos, porque isso faz parte do nosso processo aqui, né, no nosso processo de vida. E a criança vai errando. E a mãe, ela olha para a criança e tenta corrigir tudo que a criança faz. Então, quando a mãe tenta fazer tudo para o filho, o que ela faz? Ela inibe o filho. Ela afasta ele do mundo. Está criando ele para ela. Então, ela não quer que o filho assuma essa autonomia. Então, tudo que ela vai fazer para o filho não é pensando no filho. Ela faz tudo pelo filho com medo de perder o filho. Ela quer que o filho assuma essa característica de dependência para com ela. Então, tudo que ela faz para o filho, o que ela faz? Ela o infantiliza. Então, o filho pode ter 20 anos e ser infantil, 30 anos ou 40 anos, ser infantil porque a mãe faz tudo para ele. Essa é uma característica que a mãe narcisista totalmente faz. Porque muitas vezes, quando essa pessoa quando assume uma certa idade, né, já adulta e tenta fazer algo para a mãe, o que a mãe vai fazer? Desde criança você sempre fez algo errado. Você nunca fez nada certo. Então a mãe, quando faz isso, ela não respeita a autonomia do filho, né? E tudo que ela quer para o filho é que o filho faça aquilo que ela quer. Ela quer escolher a roupa para o filho. Olha, eu quero que você vá com essa roupa, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Mas se o filho ele faz algo por si, a mãe fica totalmente desestruturada, porque ela sente que está perdendo um objeto. Então a mãe trata o filho como objeto e tudo aquilo que a criança gosta, né? Ela vai fazendo o que? Vai tipo desprezando todo o gosto que a criança gosta. Se a criança gosta de artes marciais, ela critica besteira. Se a criança gosta de ler, ela fala para que ler, é besteira. Se a criança gosta de jogar bola, para que jogar bola, é besteira. Você vê que ela vai tirando toda a individualidade do filho ou criticando. Então ela faz a criança ter uma certa distorção da realidade. Então toda a característica dos filhos, particulares dos filhos, se baseia principalmente na criação da mãe. A mãe ela é responsável para a formação do caráter do filho. Se o filho tem uma visão totalmente distorcida de si, é uma visão que não é dele, é uma visão que foi colocada nele pela sua genitora. Né? Então, essa sensação que ele tem de inutilidade, o filho, por mais que ele tenha 30, 40, 50,
60 anos, vamos dizer, e ter esses casos, foi a sensação que a mãe sempre colocou, falando que ele nunca ia ser ninguém na vida, nunca ia, o que ele ia fazer nunca ia dar certo. Por quê? Porque mentalmente essa mãe vê o filho sempre como uma criança, ela não aceita que ele madureça. Mas inconscientemente ela faz tudo para o filho porque ela tem medo não de perder o filho, ela tem medo de perder o controle sobre o menino. E no caso da menina, no caso da mulher, é interessante que a mãe também tem essa mesma característica com a filha, mas só que ela vê a filha apenas como uma rival. Porque é interessante que a mãe, quando ela é frustrada na vida, o que ela faz? Ela coloca toda a responsabilidade para que a filha realize seus sonhos. Então ela tem que viver mediante os sonhos da filha. Se a mãe é uma médica frustrada que não se tornou médica, ela quer que a filha seja médica. Se ela não foi advogada, ela quer que a filha seja advogada. Se ela não foi uma esportista, ela quer que a filha seja esportista. Se ela não foi uma Miss Universo, né, uma candidata a Miss, ela quer que a filha vire uma Miss. Por quê? Porque ela vê na criança uma capacidade de realizar os sonhos dela e não os sonhos da criança. É interessante que uma mãe que tem um caráter totalmente narcisista é uma mãe que quando vai comprar uma roupa para o filho e para a filha, ela não sabe o gosto do filho ou da filha. Ela olha aquilo que ela acha que vai ficar bonito no filho ou na filha. Então uma mãe narcisista não conhece nada acerca dos filhos. O que ela conhece apenas é uma projeção de filhos que ela quer ter. Porque como ela nunca foi esse tipo de pessoa, essa frustração ela joga no filho e na filha, principalmente na filha, querendo que a filha seja aquilo que ela nunca foi. E se a filha não realiza os sonhos da mãe, a filha é chamada de incompetente, né? É chamada de inconsequente, ela é chamada de totalmente irresponsável. Por quê? Porque a mãe, quando ela joga suas frustrações na filha, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está terceirizando todo aquele sentimento que ela não aceita acerca de si e colocando toda a culpa na filha. E com o tempo, a filha vai achar que ela é uma má pessoa e que ninguém aceita ela. Se ela não dá certo no relacionamento com um determinado homem, isso apenas vai ratificar aquilo que a sua mãe falou acerca dela. Eu não dou certo com ninguém mesmo, porque minha mãe falou assim que eu nunca eu ia dar certo, porque eu era uma filha totalmente desobediente, era uma filha que era respondona, mas na verdade a criança, quando ela vai crescendo e vai assim, vai tendo a sua maturidade, vai chegando na pré-adolescência ou na adolescência, a criança ela é normal ela ter alguns atritos com o pai, porque ela ainda está confusa daquilo que ela vai se tornar. Essa rebeldia é uma busca de independência. Né? Interessante que depois de um certo tempo, se essa criança é criada ou tem uma boa criação com a mãe, ela entra em acordo com a mãe e ela vê que a mãe queria ver o melhor para ela. Mas se a mãe toda vez a critica pelos seus gostos musicais ou pelos seus estilos musicais, na verdade, ou literários, ou sua maneira de se vestir, você vê que a mãe nunca se preocupou com a felicidade da filha. A mãe, ela está se preocupando apenas com a felicidade dela sobre a filha, não respeitando a individualidade da filha. Então é por isso que quando a mulher, quando cresce, ela começa a ter vários problemas nas relações com os homens. E com isso a mulher pode ter TDAH, transtorno de personalidade esquiva, né? Sobre também transtorno de borderline, ser uma mulher também, sabe, que tem uma qualidade até mesmo histérica. Então as mães, elas têm uma formação, têm uma influência muito grande na formação moral da criança. Mas o sentimento que o filho tem, na verdade, é um sentimento que foi posto pelos seus pais, né, na verdade. Mas a pessoa pode se libertar disso? Sim, a pessoa pode se libertar disso se desvinculando desses pensamentos que às vezes vêm, né, sobre forma
de gatilho. Quando o relacionamento não dá certo com A ou com B, você sempre vai voltar atrás naquelas palavras que a sua mãe lhe dizia, né? Que você nunca ia ter ninguém, você nunca ia ser um bom filho ou uma boa filha, você nunca ia ter um bom relacionamento e que você não nasceu para dar certo. O ser humano, ele não nasce para dar certo, na verdade. Todo ser humano nasce com seus traumas a se resolver, né? Uma pessoa realmente saudável, ela sempre procura melhorar como pessoa. E até mesmo se perdoar. Porque uma mãe, quando é totalmente narcisista, ela nunca reconhece que está errada. Ela sempre está certa. Ela sempre fala que aquilo que ela faz é melhor para os filhos e nunca é para o mal dos filhos. Mas muitas vezes a mãe faz isso inconscientemente e não percebe. Por quê? Porque a sua vida é vazia, a sua vida é sem sentido, a pessoa não tem identidade. Então a identidade dela está nos filhos. Se elogiarem o filho dela, da mãe, e se elogiarem a filha da mãe, também está elogiando a própria mãe. Então a mãe, ela vê nos filhos o seu espelho, tanto de sucesso como de fracasso. Então a mãe narcisista, ela tem essa característica, que todo o fracasso dela, ela sempre vai jogar nos filhos como se fosse culpa dos próprios filhos. Mas cada um escolhe o seu caminho, né, conforme a sua história de vida. Os pais não podem responder pelos filhos, né, acerca dos seus sonhos e seus desejos, porque cada indivíduo tem o seu sonho, tem o seu desejo frustrado, cada pai tem e cada filho tem, né? O que a pessoa não pode fazer, né, principalmente um filho que faz, e até de uma maneira de gaslight, né, ele faz o que? Ele vai sempre transferir também os seus fracassos e os seus temores para os seus filhos, e isso se vai gerando uma espécie de corrente que nunca se finda. É possível sim, né? Não digo consertar isso, mas poder viver com esse problema de uma maneira mais saudável e se utilizar também disso para ajudar as outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão do joinha, dê um like e divulgue o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.